Olá, eu me chamo Marcelo, moro em Quixadá. Venho contar um caso que aconteceu em minha rua. Vi e ouvi uma criatura que creio que se trata de um lobisomem. Tudo aconteceu nas férias de dezembro de 2009. Minha rua na época ainda não era asfaltada. Tinha somente algumas pedras e areia que servia como estrada. Quando chovia ficava muito difícil andar, mas era o que tínhamos. Além do mais, podíamos cortar caminho entre as casas, pois era um bairro pequeno e com poucas residências. Bom, desde sempre gostei de ficar até tarde assistindo televisão, costume esse que tenho até hoje, mas que por um curto período de tempo tive que dormir cedo, já que fiquei com muito medo da coisa que vi, e foi assim que tudo aconteceu. Era uma noite de lua cheia. Assim como qualquer dia comum, eu fiquei na rua brincando com os amigos. Quando deu por volta das 10 horas da noite, tive que entrar para dentro de casa, pois o meu pai iria trabalhar e minha mãe trancar as portas. Entrei, tomei um banho e depois jantei. Após tudo, fui para a sala assistir televisão. Como de costume, comecei assistindo programas que passavam cedo e nem vi quando o tempo passou, pois já estavam passando desenhos que só eram exibidos de madrugada. E foi enquanto ia de um comercial a outro que ouvi o primeiro grito. Sabe o uivo de um cachorro, grosso e longo? Pois é, era muito parecido com isso, mas na forma de um grito de pessoa. Como nunca tinha escutado aquilo, meus cabelos começaram a se arrepiar. Segurei na cadeira e olhei para a rua. Foi quando comecei a ouvir um som estranho. Era como se alguém estivesse arrastando os pés no chão, e um barulho assustador de palmas, que vinham chegando cada vez mais perto. Foi quando aquilo já estava quase ao lado da minha casa, que parou e novamente deu outro grito, que me fez gelar a espinha e me levantar da cadeira e ficar a ponto de correr. Mas fiquei ali olhando aquela situação e ouvi, além dos barulhos de palmas e arrastar de pés, um cansaço alto e muito parecido com o de cachorro. Foi isso que pensei. Aquilo passou e achei que já estivesse longe da minha casa. E foi então que resolvi olhar para ver o que diabos era aquilo. Abri a minha janela e vi uma coisa que quase me fez ter um infarto. Achei que aquilo tinha passado por minha casa e ido embora. Mas não, ainda estava ali, parado, olhando em minha direção. Uma coisa que nem sei descrever com palavras. Os pés daquela coisa eram tortos, mas iguais de gente. Troncos e braços também. O problema era a cabeça e costas do bicho, que além de ser muito peludas, era algo todo deformado, orelhas caídas e uma corcunda muito grande. A única reação que tive foi gritar por minha mãe, e nem sei que fim levou, pois o susto foi tão grande que não aguentei e desabei no chão. Acordei pouco tempo depois com a minha mãe me chamando. Logo falei a ela do bicho que vi, mas claro que não fui levado a sério. Ela pensou que dormi e que tive um pesadelo, já que passava horas em frente à TV. Mas não foi isso. Aquilo aconteceu de verdade. Eu vi um lobisomem. Na manhã do outro dia era o assunto da rua, o lobisomem que vi andando perto das casas. E apesar de ter acontecido de fato, preferi que o assunto não fosse falado, pois tinha e tenho vergonha até hoje. Tanto é que me mudei e já não moro em meu antigo bairro. Só meus pais que ainda vivem lá. O tempo passou e o povo esqueceu, mas ainda lembro daquela terrível noite, como se tivesse acontecido ontem. Boa noite, sou o Luiz. Já enviei vários relatos aqui no canal. E o relato de hoje aconteceu em 1988 com os meus irmãos. A nossa roça era vizinha da que meu tio plantava soja. Já nós plantávamos feijão na nossa parte.
Nesse local tinha pedaços de cacos marcados com sinal de unhas. Alguns eram pintados. Eu cheguei a levar um desses pedaços para a escola e lá descobri que pertenciam a uma antiga civilização de indígenas. Além do mais, a minha mãe me contou que quando compraram as terras, foi achado um pote inteiro enterrado. Pois bem, como tinha muita mata em volta, vários bichos andavam pela propriedade, inclusive o tatu. Como na roça do meu tio estava bem batido pelo bicho, os meus irmãos tiveram a ideia de voltar à noite para caçar tatu. Nós trabalhamos até 5:30 da tarde, e o costume de cortar lenha e levar para casa, a gente também tinha no sítio. Bom, depois de jantar, meus irmãos arrumaram a munição, o facão, a lanterna e foram para a caçada. Já era 8 horas da noite. Eu, como sempre fui medroso e estava muito cansado, fiquei em casa assistindo TV. Mas não demorou muito tempo que eles haviam saído. Os dois retornaram correndo e com as caras aterrorizadas. Quando perguntamos o que tinha acontecido, meus irmãos disseram que quando chegaram no local da caça, viram um tatu. E na hora que meu irmão armou a espingarda para atirar no bicho, ao longe eles avistaram uma luz forte no meio da mata, que foi vindo na direção deles. No momento acharam que poderia ser a luz da lua, mas aquilo estava se movimentando e era bem grande. E por mais rápido que puderam, eles começaram a correr. E aquilo foi chegando cada vez mais perto. Por sorte, onde eles estavam não era muito longe de casa, e conseguiram chegar o mais rápido que puderam. Eles relataram que a bola parecia feita de fogo, e logo sumiu sem mais nem menos. No outro dia fomos trabalhar no mesmo lugar, mas nunca mais caçamos tatu naquela região. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado, e uma boa noite a todos. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.